Durante séculos, as pessoas ao redor do mundo juraram terem visto criaturas estranhas. Animais tão bizarros que desafiavam qualquer tipo de lógica biológica. Hoje em dia, a ciência atribui esses seres aos famosos criptídeos, criaturas misteriosas ou até mesmo assustadoras, na qual não existe nenhuma prova real de sua existência além de relatos. Mas enquanto alguns desses bichos são obviamente fantasiosos, ou no mínimo muito exagerados, como por exemplo o Diabo de Jesse ou até mesmo o Wendigo, existem outros que soam diferentes. Eles não parecem totalmente impossíveis, muito pelo contrário, carregam traços de animais que realmente poderiam existir na natureza. Só que como nunca foram documentadas quase nenhuma prova a respeito desses animais, suas existências se tornam um completo mistério, na qual cruzam a linha da ficção com a realidade. Então vem agora comigo conhecer alguns animais que nunca existiram. Para começar, vamos falar de um dos felinos mais fascinantes e procurados do mundo, o tigre maltês, também conhecido como tigre azul. Os primeiros relatos sobre ele surgiram no sul da China no ano de 1910, quando um missionário e caçador americano chamado de Henry Kendall afirmou ter visto um tigre com a pelagem azulada com listras quase que invisíveis, enquanto explorava os interiores da China, posteriormente publicando um livro onde contava seu relato. Segundo ele, seu encontro com esse suposto animal aconteceu na província de Fujian, enquanto ele estava em uma expedição de caça. E ao avistá-lo, inicialmente achou que aquilo não era nada demais, já que tudo que ele conseguia enxergar a longa distância era uma espécie de mancha azul que se destacava no meio de um grande campo. Porém, ao se aproximar, percebeu que aquilo na verdade se tratava de um grande tigre de pelagem azul, diferente de tudo que ele já havia visto. Eventualmente, o tigre maltês teria sido visto novamente no ano de 1950, quando um soldado que lutou na Guerra das Coreias conseguiu ver esse estranho tigre azul em cima das montanhas, em uma área desmilitarizada da Coreia. E embora o nome desse soldado nunca tenha sido divulgado, já que esse relato foi contado anonimamente pelo seu filho, também existem menções desse animal avistado por muitas pessoas que viveram no norte da Birmânia, atualmente conhecido como Myanmar. Infelizmente, todos esses relatos são bem menos documentados e carecem de detalhes mais precisos. Isso nos mostra que esse mistério do tigre maltês não se limita apenas à China, e sim a várias outras regiões da Ásia. O que deixa a dúvida no ar de que, será que esse animal realmente existiu? Pois apesar de existirem muitos relatos sobre ele, nunca foi registrado nenhuma fotografia ou evidência concreta de que esse tigre azul realmente exista. Algumas pessoas acreditam que, na realidade, esse felino se trata de um exemplar da espécie tigre do sul da China, que pode ter sofrido uma mutação genética rara que fez com que seus pelos tivessem essa coloração incomum. Algo muito parecido com o que acontece com os tigres brancos, embora não exista nenhuma confirmação científica dessa hipótese. No final das contas, o tigre maltês continua sendo um completo enigma da natureza, que talvez nós nunca saberemos a resposta. E um caso bem mais místico envolve um criptídeo alado presente em várias mitologias indígenas da América do Norte, o Thunderbird, uma ave negra colossal, na qual os nativos acreditam que possui o poder de gerar raios e trovões apenas com o bater de suas asas. Entretanto, devemos lembrar que mitos muitas vezes são interpretações exageradas de como os povos antigos viam o mundo. Até porque, além dos nativos americanos, encontros com pássaros gigantes com mais de 9 metros, possuindo características similares à da lenda do Thunderbird, são contadas há séculos em vários locais diferentes. Um dos relatos mais famosos aconteceu no ano de 1890, quando o jornal Tombstone Epitaph, do Arizona, publicou um artigo contando a história de dois homens que afirmaram terem abatido uma enorme ave que teria os atacado. Segundo o que eles descreveram, o animal possuía garras enormes e um voo rápido demais para ser identificado com precisão. A criatura acabou sendo morta após ser atingida por vários tiros desferidos por eles como autodefesa. E logo depois, supostamente, teria sido feita uma fotografia com esse grande pássaro preso à parede, com 6 homens embaixo, alinhados lado a lado, demonstrando seu tamanho absurdo. E apesar dessa notícia realmente ter existido e ter tido uma grande repercussão na época, essa tal foto nunca sequer foi encontrada, e talvez nem tenha existido, pois detalhes sobre a sua existência só foram mencionados em uma revista no ano de 1963, literalmente 73 anos após a publicação da notícia. O que deixa bem claro que essa notícia foi modificada ao longo dos anos para poder gerar mais sensacionalismo.
Essas aves gigantes já foram avistadas por praticamente toda a América do Norte, onde as pessoas contam terem as vistas sobrevoando os céus ou pousando em determinados lugares. Existe até um relato bem sinistro que ocorreu em 1977, onde um garoto de 10 anos acabou sendo agarrado por um suposto Thunderbird enquanto estava brincando com dois amigos no quintal de sua casa. A criatura o arrastou pelo ar por cerca de 10 metros de altura, até que, felizmente, ele conseguiu se debater o suficiente para ser solto, não tendo nenhum ferimento muito grave na queda. E o mais bizarro é ver que as testemunhas sempre dão as mesmas descrições. Uma grande ave negra ou marrom escura, com bico afiado e garras enormes, coincidentemente parecendo muito com as descrições da lenda dos povos indígenas. O que levanta a hipótese de que essa criatura se trata de uma espécie de ave não catalogada, tão rara, que foi interpretada como um ser lendário. Devemos lembrar que há não muito tempo, animais como a lula colossal eram considerados lendas ligadas ao Kraken, e até mesmo o gorila já foi considerado um monstro mítico das selvas africanas. Porém, diferente desses casos, nenhuma prova real dessas aves gigantes jamais foi encontrada, fazendo pesquisadores sugerirem que esses avistamentos podem ser exageros ou interpretações erradas de aves que realmente existem, como por exemplo, o condor da Califórnia, que pode atingir até 3 metros, ou até mesmo a águia real, que possui cerca de 2 metros, no qual poderiam aparentar serem muito maiores do que realmente são quando vistas a determinadas distâncias. E ainda há quem diga que o Thunderbird possa ser uma espécie de pterossauro ou de alguma ave pré-histórica que sobreviveu até os tempos modernos. Só que essa teoria já se distancia totalmente da realidade. Ainda falando sobre seres de lendas místicas, existe também um caso de uma possível espécie de animal que faz parte do folclore local dos povos Nandi, situados na região leste da África, que ficou popularmente conhecido como urso de Nandi, ou Nandi Bear. Esse ser, como o próprio nome já diz, se trataria de um grande urso com pelagem avermelhada e pelos bem menos densos, com hábitos completamente diferentes de qualquer outra espécie de urso. Segundo as lendas locais, é dito que essa criatura é extremamente agressiva e costuma caçar durante a noite, onde ataca e devora qualquer pessoa ou animal que cruzar o seu caminho. E é por isso que os nativos da região costumam chamar essa criatura pelo nome de Chemozit, que pode ser traduzido como demônio ou até mesmo criatura maligna. Embora esse mito tenha sido contado durante séculos pelos povos Nandi, essa fera só teve seus primeiros avistamentos registrados com a chegada dos europeus no ano de 1905, quando Geoffrey Williams, um caçador experiente que estava andando pela região, conta ter conseguido observar de longe uma estranha criatura que lembrava muito um urso, com pelos mais claros e menos densos, sentado com as patas traseiras, com um jeito de andar bastante diferenciado. Coincidindo perfeitamente com as descrições das lendas dos povos Nandi, o que acabou ligando seu relato a essa lenda. Nos anos seguintes, outros colonos e naturalistas africanos começaram a relatar encontros com essa fera, chegando até mesmo a ser encontrados supostas provas físicas da veracidade desse animal, uma pele e um crânio, o que levantou a hipótese de que isso poderia se tratar de uma nova espécie de urso africano desconhecida. Só que, infelizmente, após análises dessas supostas provas, foi constatada que a pele era de uma hiena malhada e o crânio pertencia a um leopardo com focinho alongado, possivelmente resultado de alguma deformidade genética, acabando de vez com qualquer evidência real de sua existência, além, claro, dos relatos. Uma hipótese pouco plausível sugeria que o urso de Nandi poderia ser um descendente direto da extinta espécie Calicotherium, pois não só os dois possuem características muito semelhantes, como também já foram encontrados fósseis dessa espécie pré-histórica na região. No entanto, além dele ter sido extinto há mais de 2 milhões de anos atrás, tornando impossível desse animal manter as mesmas características que ele teve no passado, o Calicotherium era um animal herbívoro, e os parentes mais próximos dele que existem hoje no reino animal são os rinocerontes e cavalos. Ou seja, existe muito mais probabilidade de um descendente direto dessa espécie ser mais parecido com um equino do que com um carnívoro de grande porte. Atualmente, o consenso geral sobre o caso do urso de Nandi é que ele não se trata de uma espécie real, mas sim de uma interpretação exagerada de animais comuns da região, como as hienas malhadas, que, embora não sejam tão grandes como os relatos, possuem uma pelagem avermelhada e menos espessa. Logo, tornando a existência de um urso africano praticamente impossível, ou no mínimo muito improvável de existir. Indo agora para as profundezas dos oceanos, encontramos um caso bem curioso envolvendo criptídeos marinhos, o golfinho rinoceronte. Hã? Não é esse bicho aí não. Nem esse. Ah, agora sim.
Também chamado de Rhinoceros Dolphin, esse suposto animal é descrito como um tipo de golfinho, mas com uma segunda nadadeira dorsal, localizada bem atrás de sua cabeça, dando aquela impressão de um chifre ou uma deformidade incomum. Daí o nome que remete ao rinoceronte. Os primeiros registros desse suposto animal foi datado do ano de 1819, pelos naturalistas franceses Jean René Coeur e Joseph Gaimard, durante uma expedição que eles fizeram em um navio. Eles relataram avistar um grupo de golfinhos com duas nadadeiras dorsais distintas, uma próxima da cabeça e outra mais atrás nas costas. Além disso, a coloração desse golfinho rinoceronte foi descrita como preta, com várias manchas brancas, principalmente na parte frontal do corpo. Seu tamanho, mesmo sendo bem difícil de medir, considerando que ele foi visto a longa distância, foi estimado em cerca de 3 metros de comprimento, sendo bem mais robusto que golfinhos comuns. Um outro avistamento foi relatado anos mais tarde, no ano de 1856, na costa da Cornualha, na Inglaterra, onde um golfinho com duas nadadeiras dorsais foi observado nadando ao lado de vários outros golfinhos comuns. E embora esse evento tenha sido registrado por naturalistas da vida marinha, infelizmente, não existe mais detalhes a respeito desse evento. Só que, além dos relatos, nunca existiu nenhuma prova real de que esse bicho realmente exista. Nunca nem sequer foram encontrados carcaças de animais no mínimo parecidas na margem de praias. Alguns pesquisadores sugerem que esse primeiro relato, na verdade, poderia se tratar de uma baleia de bico, pois esses animais se assemelham muito a golfinhos, possuem uma coloração mais escura, e os machos possuem uma estranha protuberância na cabeça, que a longa distância poderia ser confundido com uma segunda nadadeira dorsal. E além disso, alguns exemplares dessa espécie já foram observados com pequenas manchas brancas pelo corpo, reforçando a coincidência com as descrições de Coeur e Gaimard. E uma explicação para o segundo relato é que possa se tratar de uma simples ilusão de ótica, onde dois golfinhos nadando próximos um do outro pode dar a impressão de que a nadadeira do golfinho de trás possa se tratar de uma segunda nadadeira dorsal do golfinho da frente. E isso fica mais evidente pelo fato de que o golfinho rinoceronte visto nesse segundo relato estava nadando ao lado de golfinhos comuns, reforçando a ideia de que isso poderia se tratar apenas de um efeito visual causado pelo alinhamento dos animais. Existe também a pequena possibilidade deles serem uma espécie já extinta ou terem uma população tão pequena que tornaria avistamentos deles extremamente raros, tendo, talvez, comportamentos muito parecidos com o de baleias cachalotes, que costumam caçar e viver nas profundezas dos oceanos. Porém, pro nosso azar, o golfinho rinoceronte continua sendo uma grande incógnita, pois mesmo existindo algumas explicações para ele, se tratando dos nossos mares, eu não duvido de nada. Um outro caso bem parecido com esse é o da baleia de Alula, também chamada pelos criptozoologistas como assassina de Alula, pelo fato de que, teoricamente, esse animal se trataria de uma espécie de baleia dentada predadora, muito semelhante às orcas. Ela foi relatada e ilustrada pela primeira vez no ano de 1971, no livro Guia de Campos de Baleias e Golfinhos, escrito pelo capitão William Moser-Boyce, no qual ele afirma ter observado durante suas viagens um pequeno grupo dessas baleias próximos à cidade de Alula, no Golfo de Aden. Segundo sua descrição, esse suposto cetáceo teria uma aparência muito parecida com uma orca, mas com algumas diferenças marcantes, tendo um corpo com coloração marrom sépia em vez do tradicional preto e branco, e com um tamanho bem menor, medido aproximadamente 6 a 7 metros de comprimento. Além disso, possuía uma cabeça mais arredondada e várias manchas brancas pelo corpo no formato incomum de estrelas, o que diferenciava esses animais de qualquer espécie conhecida na época. No entanto, embora esse livro realmente contenha ilustrações fiéis de animais que realmente existem, a baleia de Alula só teve esse único avistamento registrado em toda a história. E além de não existir nenhuma evidência de que esse animal seja real, William Moser-Boyce também descreveu várias espécies incomuns de golfinhos no seu livro, que futuramente seria comprovado como identificações erradas de animais já existentes. O que leva a crer que, muito provavelmente, a baleia de Alula se trata de uma identificação errada de uma baleia piloto, justamente pelo fato de que ela, embora tenha uma coloração escura e não marrom sépia, se colocarmos a ilustração da baleia de Alula lado a lado com a baleia piloto, fica praticamente evidente que se trata do mesmo animal. E a sua cor diferente pode ser gerado apenas por causa da iluminação do sol, pois muitos cetáceos com aparências mais escuras realmente podem aparentar ter uma coloração marrom sépia quando expostos à luz do sol. O que prova que a baleia de Alula, infelizmente, se trata de mais um animal inexistente. O que, sinceramente, me deixa aliviado, porque se as orcas e orcas falsas já parecem basicamente monstros marinhos, imagina só se existissem mais espécies como elas no mar. Dá um arrepiozinho só de imaginar.
Meu irmão, já imaginou se algum desses bichos realmente fossem reais? Eu acho que seria incrível poder ir num zoológico e ver um tigre totalmente azul, ou até mesmo poder conhecer espécies de golfinhos nunca vistas antes. Mas, pro nosso azar, esses animais não existem. Mas sabe o que existe? A possibilidade de você deixar o like e hypar esse vídeo pra gente poder finalmente dominar o mundo. Eu sou o LM. E. Espera, agora eu tô em dúvida se eu realmente existo.